boa noite, caro amigo, cara amiga que nos acompanham aqui pela São João Paulo II Web TV. É o programa Ação Pastoral que está chegando aí na sua casa. Nesta noite, dia 12 de novembro, nós recebemos aqui em nosso programa o Padre Sérgio Bertotti. Padre Sérgio Bertotti é o presidente da Caritas Diocesana. Caritas Foz do Iguaçu, uma entidade que já existe há um bom tempo. E, inclusive, no dia de ontem, dia 11 de novembro, esteve de aniversário. Padre Sérgio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Fábio, boa noite àqueles que nos acompanham pela São João Paulo II. Vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a Caritas, entender um pouquinho essa ação importante da nossa igreja. Padre Sérgio foi convidado porque nessa semana, desde o último domingo até o próximo domingo, já há 4 anos, o Papa Francisco tem nos convidado a vivenciar esse penúltimo domingo do nosso ano litúrgico como a Jornada Mundial do Pobre. Essa preocupação, essa provocação que ele faz à nossa igreja. E na igreja, a Caritas é a entidade que vai levando à frente, de modo todo especial, essa missão e esse cuidado. Tem tido um papel importantíssimo, de modo especial neste ano, no cuidado, na atenção a tantas situações de pobreza, de miséria, de falta de comida, de falta de assistência, de falta de presença. E leva, e é presença da igreja em todas essas situações. Padre Sérgio, nos conte um pouquinho. O pessoal pergunta, o que é Caritas? Parece ser algo tão estranho, tão difícil. Nos conte então, o que é a Caritas na vida da igreja? A Caritas, a própria palavra diz que é caridade. Uma das dimensões importantes da nossa fé é a vivência da virtude e também da caridade. E a Caritas é uma organização internacional, Ela está presente em aproximadamente 200 países. Nós temos no Brasil quase 200 entidades membros, que são as Caritas paroquiais locais, E nós aqui no nosso regional, no Paraná, nós temos uma presença já chegando a 12 dioceses, do total de 18, É uma ação importante da nossa igreja em atenção às pessoas mais necessitadas. Aqui em Foz do Iguaçu, como você falava, a Caritas ontem completou aniversário, 39 anos. Foi criada no dia 11 de novembro de 1981, por iniciativa do nosso primeiro bispo diocesano, Dom Lívio Aurélio Faza. E aqui nós temos algumas atividades importantes que nós temos nos nossos princípios aqui como estatuto, porque é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade social que visa a assistência social e a promoção das pessoas, grupos e comunidades. É a ação da igreja na questão social, é a presença da igreja, é a voz da igreja, é a representação da igreja naquilo que diz com relação às questões sociais. E por ser uma entidade da igreja, ela permite que, além de um trabalho religioso de presença, ela tenha a possibilidade de firmar convênios com órgãos públicos, com órgãos privados, de forma também a acolher esse envolvimento e essa disposição dessas outras entidades e mesmo do governo para realizar atividades. Com certeza, é uma forma de nós prestarmos um serviço, como qualquer outra entidade que recebe subvenções, Nós recebemos e prestamos o serviço na área, principalmente na área da assistência. Aqui na Diocese de Foz do Iguaçu nós temos assessoria e presença em várias instituições, E também coordenando todo o trabalho das pastorais sociais aqui na nossa Diocese. No ano passado, a nossa igreja fez um trabalho importante de motivação para que em cada paróquia existisse a Caritas paroquial, para ser justamente esse braço e essa relação direta entre a organização diocesana, que o Padre Sérgio coordena, com os grupos paroquiais que fazem o contato mais direto com aquelas situações. Nessa relação entre Caritas diocesana, com seus princípios, com suas preocupações, com a paróquia, com as situações locais, quais que são as principais atividades realizadas pela Caritas diocesana? Primeiro, nós procuramos sensibilizar e ver quais que são as necessidades locais.
cada paróquia tem a sua especificidade, algumas paróquias precisam de determinados serviços, então a Caritas tem prestado esse serviço e essa assistência e esse assessoramento, né? Nós temos aqui em Foz do Iguaçu várias paróquias que têm os serviços com as Caritas paroquiais, desenvolvendo alguns projetos, né? Alguns que se destacam, por exemplo, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Três Bandeiras, né? Nós temos o projeto Anjo Gabriel, um atendimento que começou com crianças, com adolescentes, gestantes, né? E que hoje desenvolve todo um trabalho de pastoral social também, de atendimento para crianças, famílias, isto, com máquinas, com uma série de atividades também em atenção às famílias, né? Até mesmo estão instalando agora uma questão de uma cozinha, né? Uma cozinha solidária, panificação, todos visando a questão da promoção da pessoa. Lá na região da Vila C, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Luz, na região do Porto Meira, a própria paróquia Nossa Senhora da Saúde. Então são várias situações, várias paróquias que têm ações que são desenvolvidas pelo trabalho da Caritas, né? Mas repito, essa questão de primeiro ver as necessidades locais e procurar dar a sua assistência e a sua presença. Além disso, né, nessa dinâmica importante de promoção da vida, a Caritas teve um papel importantíssimo nesse ano, né, nesse tempo de pandemia, né? Além das ações que a própria Caritas puxou à frente, organizou, ela esteve também acolhendo as necessidades, provocações que a Diocese fazia, que a realidade de cada município propôs. Se a gente fosse para contar para o nosso amigo que está nos acompanhando em casa, quais foram as principais ações que a Igreja e a Caritas realizaram nesse tempo? O que a gente teria para contar? Então, nós nesse tempo nos unimos enquanto Caritas da Diocese, enquanto a própria Ação Evangelizadora da Diocese, Caritas Brasileira e a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, num projeto chamado É Tempo de Cuidar. É Tempo de Cuidar. Que nós procuramos estarmos atentos às diversas necessidades, né? Eu sempre gosto muito de números, porque às vezes dá uma dimensão daquilo que nós fazemos. Logicamente que não retrata tudo aquilo que a gente faz, mas pelo menos dá uma noção, né? Nós temos alguns números consolidados que nós chegamos a praticamente registrados, né? 120 toneladas de alimentos, mas a gente sabe que talvez a gente fez até muito mais do que isso, né? São alimentos que foram arrecadados e foram distribuídos às famílias, em forma principalmente de cestas básicas, né? Então nós podemos aí pensar que uma cesta básica, nós temos aí 20 quilos, nós entregamos quantas, né? Milhares de cestas básicas para as pessoas necessitadas, né? E é importante, acho que é interessante ressaltar, né, Padre Sérgio, que nesse total, né, a forma como esse alimento chegou até a Caritas foi pela doação das pessoas nas comunidades, nas paróquias, fundos que a Caritas tinha e também parcerias com doadores dos municípios. Sim, graças à contribuição de tantas e tantas pessoas, né? A gente diz que na Caritas a gente precisa do pouco de muitos, né? E não muitas vezes o muito de poucas pessoas, né? O pouquinho que cada um pode colaborar, nós víamos campanhas, né, em outros municípios que acabaram destinando aqui para Foz do Iguaçu. As pessoas que doaram o seu quilo de alimento, o seu óleo, o seu arroz, a sua farinha, o seu açúcar, os itens de necessidade básica, né? E tudo isso foram revertidos em cestas básicas. Em termos de valores, nós chegamos a aproximadamente R$40 mil de fundos que nós tínhamos na Caritas e de outras campanhas que nós fizemos e que também foram revertidos em alimentos, né? Desde a distribuição de marmitas, né? Entidades que distribuíam marmitas e nós fomos solidários. Aqui em Foz do Iguaçu tinha um projeto da Marmita Solidária, que entregou aproximadamente 100 mil marmitas durante esse período. E nós, enquanto Caritas, destinamos muitas vezes alimentos para esse projeto, né, das marmitas solidárias. Nós também tivemos a distribuição de marmitas a regiões mais carentes, né, e também o projeto do sopão, né, em várias paróquias, em várias comunidades, né, nós entregávamos através de uma marmita, né, uma sopa pelo menos, né, para que as pessoas pudessem se alimentar adequadamente durante esse período, né.
até mesmo equipamentos de proteção individual, principalmente o uso de máscaras, né? Nós não estamos usando aqui porque estamos num distanciamento razoável, né? Suficiente para mantermos segurança, né? Mas a Caritas também, através dos seus projetos, né, pôde também fazer esta confecção e a distribuição das máscaras, né? E aqui convém, Padre Fábio, destacar que a Diocese de Foz do Iguaçu tem dado um apoio muito grande. O nosso Bispo Dom Sérgio, um apoio muito grande à Caritas, inclusive mensalmente destinando valores para que a gente possa executar os projetos e atendimento de modo especial às pessoas mais necessitadas. Exatamente. Nessa mobilização que aconteceu em toda a igreja, em toda a Diocese, me recordo de um fato, né, teve até uma organização paroquial, uma Caritas paroquial, que fez uma coleta de alimentos, né, batata, mandioca, né, mobilizando as famílias para alimentar outras. Posso citar o santo? Pode. Você está falando do milagre, eu cito o santo. A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Diamante do Oeste, né, através dos pequenos agricultores, muitos deles dos assentamentos, fizeram o seu gesto de partilha. Mas o que a gente vai poder dar? Batata, banha, mandioca, aquilo que eles produziam, né? Abóbora, milho, né, farinhas que produziam, né, todos os alimentos produzidos lá no interior. O Padre Valdir pegou um carro, uma caminhoneta e trouxe aqui, e nós fizemos uma parte destinado para as pessoas, a entrega de legumes, né, sem contar que legumes, alface, né, esses legumes que nós temos no nosso dia a dia, né, cenoura, beterraba. E outra parte foi revertida para o sopão também, né? Só falar que as formas de colaboração e de ajuda foram muito diversificadas. E aqui aparece um outro detalhe interessante em se falar de Caritas, né? Quando a gente fala Caritas, a caridade, aquele que é o amor, que é a essência da vida da igreja, não foi propriamente a Caritas instituição que fez isso, mas a presença dela nas comunidades e nas igrejas provoca, né, essa partilha, esse envolvimento. E a Caritas faz esse papel bonito de organizar, de destinar a situações bem concretas, né, justamente porque vai acompanhando essas realidades e essas situações. Então, aqui destacando que a Caritas, muitas vezes, nós, enquanto vamos falar diretoria, conselho da Caritas, não somos nós que vamos fazer, né? Nós motivamos, nós no início da questão da pandemia, com a coordenação de pastoral com o Bispo Diocesano e a Caritas, fizemos uma carta motivadora para as comunidades. Enviamos essa carta motivando para a questão da solidariedade, a questão da partilha, que as pessoas poderiam partilhar de diversas formas, dando o seu alimento, mas também a sua contribuição financeira através da destinação de uma conta, de um fundo. Então foram várias mãos que mobilizaram e aí as pessoas foram contribuindo. Esse é um dos aspectos, né, de organizar a doação, de organizar a solidariedade das comunidades e da igreja. Um segundo aspecto que o Padre Sérgio já tocava, mas que eu gostaria que ele enfatizasse agora de uma forma bem concreta, são justamente essas ações, projetos que a Caritas coordena e implanta, de forma que as pessoas não precisem apenas ficar pedindo, mas que elas possam produzir, que elas se organizem. Quais são esses diversos projetos e ações que a Caritas tem desenvolvido? Aquilo que a gente falava no começo, né? Nós desenvolvemos ações em parcerias, né? Por exemplo, a nossa presença na Casa Família Maria Porta do Céu, também naquilo que é necessário, naquilo que a gente pode contribuir, a presença da igreja através da Caritas, nessa instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Muitos deles tiveram que deixar a sua família, né, a sua convivência por um tempo, por problemas que estavam passando, e a Caritas tem dado esta assistência. Nos projetos, nas casas de recuperação, né, para dependentes, tem uma necessidade, aquilo que a Caritas, através dos seus fundos, pode ajudar. Nessa semana acabamos ajudando a comunidade terapêutica em Medianeira. Aqui, por diversas vezes, nós temos auxiliado a comunidade Sagrada Família, né? E é interessante nesse aspecto, né, Padre Sérgio, que a Caritas, ela tem uma credibilidade muito grande, né? Às vezes, alguma instituição, mercado, a polícia, a Receita Federal, né, tem alimento lá, e antes que estrague,
ela destina à Caritas e a Caritas faz essa distribuição. De modo especial, alimentos perecíveis, nós temos recebido bastante, né? Recebemos aí aproximadamente em torno de 15 toneladas de alimentos perecíveis destinados da Receita Federal e fizemos essa distribuição, né? Nós temos alguns projetos sociais, a gente falava lá na questão do próprio Anjo Gabriel na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Na região do Três Bandeiras. O projeto aqui na região do Porto Meira. Aqui nós temos uma parceria de várias mãos, né? Diocese de Foz do Iguaçu, a comunidade da Obra de Maria, também a congregação de Maria Consoladora, a congregação dos Filhos da Imaculada Conceição, né? E nós desenvolvemos um projeto social aqui na região do poliambulatório, aonde que nós tínhamos máquinas de costura e fizemos também a capacitação de costureiras, né? Então muitas pessoas aprenderam a costurar, aperfeiçoar o seu dom e fazendo esse serviço. Nós só aí confeccionamos mais de 5.000 máscaras, né? Nós ontem, semana passada foi, e agora na próxima semana temos uma outra turma que está completando um curso de panificação, né? E algumas experiências importantes, né? Uma das pessoas que concluiu o curso falava, olha, eu na semana passada fiz 50 panetones e já vendi, né, com esse curso de panificação. Ela já tem uma pequena indústria, microindústria na sua casa, né, e já fazia o processamento das massas, né, e a venda, a comercialização de bolachas e pães, e agora despertou isso também, aquilo que você falava, a questão da promoção das pessoas, né. E uma das grandes parcerias que nós temos é com a própria Itaipu Binacional, né? Nós temos a Itaipu que tem financiado através dos auxílios, por exemplo, esse auxílio eventual que nós fizemos, a compra de cestas básicas e também essa padaria solidária. Outras áreas de atuação, nós, com a questão do tráfico de pessoas, né? Que nós temos projetos que estão sendo executados e aqui com várias instituições também. Então a Caritas é parceira em muitas das instituições e muitos dos serviços que são prestados na área social, de modo especial aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas em tantas outras paróquias também. E é interessante recordarmos ao pessoal que está nos acompanhando em casa que a Caritas, juntamente com a Diocese, ela faz a gestão do Fundo Diocesano de Solidariedade, né? Esse fundo é gerado pela coleta lá do Domingo de Ramos. Nesse ano nós não tivemos a coleta, porque bem no Domingo de Ramos nós estávamos totalmente isolados, né? Era um período bem crítico da pandemia lá no começo. E justamente por isso, no próximo domingo, final de semana de Cristo Rei, nós teremos a coleta do bem, né? Que toda a igreja se mobiliza justamente para fazer, e a metade dessa coleta será destinado justamente ao Fundo de Solidariedade. Uma parte vai para a Caritas e para a CNBB Nacional e 60% ficam aqui na Diocese, né? Desse fundo, nós realizamos o edital e acompanhamos vários projetos que trabalham justamente nessa dimensão da promoção da vida, do cuidado das pessoas. Nesse ano nós não tivemos o edital justamente porque a Caritas decidiu, por conta própria, desenvolver esses projetos, né? Provavelmente nos próximos anos a gente volta a ter essa... Foi uma situação excepcional, né? Exatamente. E agora eu vou mudar a posição. Eu vou fazer a pergunta para você agora, Padre Fábio. Você que acompanhou a Caritas na outra gestão, né, como presidente, né? Então poderia até falar da questão dos projetos que foram auxiliados através desses editais, né? Eu me lembro de alguns projetos lá para a MESF em Medianeira. Exatamente. Então poderia falar sobre isso também, você que esteve à frente da Caritas. Foram 7 projetos no ano passado que a Caritas apoiou com o Fundo Diocesano de Solidariedade. Foi o acompanhamento de um projeto na Casa de Recuperação Sagrada Família, compra de material, de livros para o acompanhamento dos internos. Nós tivemos o projeto com a creche aqui no bairro São Francisco, acompanhado pelas irmãs. Nós tivemos o projeto aqui na região da comunidade da Linha União, aqui na comunidade da paróquia São Paulo, curso de violão, aquisição dos violões, do espaço, justamente para que aquelas crianças, a partir da música, saíssem dessa situação. Nós tivemos, o Padre Sérgio citava a questão da MESF, né, essa entidade que acompanha 7 municípios aqui na nossa região, no acompanhamento de pessoas, né, com dificuldade auditiva. Então esses projetos, eles
foram elaborados, trazidos à Caritas e juntamente com a coordenação da ação evangelizadora, né, nós aceitamos a proposta deles e financiamos todo esse trabalho. Eles estão em período agora de conclusão dos projetos, de prestação de contas, de forma que, aos poucos, esse fundo, né, da coleta que cada um contribui nesse domingo, possa de fato promover vida, possa ser de fato solidariedade com as pessoas. Eu me lembrava agora de outras questões que várias áreas de ação, né? Nós no ano passado recebemos da Receita Federal brinquedos, né? E nós não havíamos feito a distribuição de todos os brinquedos devido à questão da quantidade que nós tínhamos recebido e guardamos uma reserva. E nesse ano, por questões também da pandemia, nós, como um gesto de solidariedade, entregamos muitos brinquedos, milhares de brinquedos, né? Contemplamos vários centros de educação infantil aqui da cidade de Foz do Iguaçu, principalmente aqueles ligados à igreja, né, que nos solicitaram, nós entregamos, e participamos de uma ação do Dia da Criança lá na ocupação do Bubas. Só lá foram entregues mais de 3.000 kits de brinquedos para as crianças, né? Então, só para falar assim, são diversas áreas que nós temos a questão da nossa ação. E não poderia deixar de falar de uma ação de modo especial com os migrantes e refugiados, né? E aqui a Caritas dá o assessoramento. Em várias regiões do Paraná, a Caritas desenvolve esse projeto com os migrantes, né? Aqui em Foz do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu, na Diocese, é feito pela Pastoral do Migrante, através da irmã Lourdes, a irmã Terezinha, a irmã Joana, das irmãs escalabrinianas, aqui na Casa do Migrante. Então, é uma ação também da Caritas, que tem o apoio da Caritas, e a Caritas tem recebido recursos, né, e tem repassado como uma fonte, aquilo que o Padre Fábio falava antes, como uma instituição que pode captar recursos e fazer a destinação para os projetos sociais. Por exemplo, na questão da Casa do Migrante, nós temos algumas multas do Ministério do Trabalho, né, que são revertidas e aplicadas justamente nessas entidades que auxiliam no cuidado às pessoas que, né, estão ali, né, desenvolvendo esse trabalho de acolhimento e de acompanhamento. E assim como nós abrimos editais para as pessoas acessarem os recursos que nós temos para a destinação de projetos, nós também estamos atentos a editais que são abertos, né? Nós nesses dias estamos concorrendo ao edital do Ministério Público do Trabalho também para a captação de um recurso, para a destinação também para a Casa do Migrante. Também editais que são abertos pela própria Itaipu por outros órgãos, que nós fazemos a captação e a destinação para os projetos que nós acompanhamos. Exatamente. E justamente cada um desses projetos com acompanhamento, com prestação de contas, né, com uma transparência extremamente importante que dá justamente essa credibilidade para que a entidade da igreja possa de fato fazer a diferença. Acho que é importante falar que nós temos um conselho, né? Aqui tem uma pessoa que é a pessoa do presidente, mas tem todo um conselho, vice, tesoureiros, secretários, conselho fiscal, suplentes, né? E são formados pelas representações todas as paróquias da Diocese são convidadas a fazer parte da Caritas Foz do Iguaçu. Então é uma equipe bastante ampla, logicamente uma pessoa não tem condições de desenvolver e fazer todos esses projetos sozinhos, né? Mas nós temos o apoio de tantas e tantas pessoas e todas essas pessoas voluntárias. Nós temos algumas pessoas que são contratadas, temos uma assistente social, mas as outras pessoas que fazem o trabalho na Caritas são pessoas voluntárias. E por falar na questão de editais, esse ano nós tínhamos previsto, mas por conta da pandemia não conseguimos executar, a questão de editais para voluntariado, né? Por exemplo, nós vamos abrir, supondo, um edital para assistente social voluntário, né? Algumas horas, e nós sabemos que tem pessoas que têm esse perfil de assistente social, de psicólogo para acompanhar os projetos, né? Algumas pessoas na área administrativa, né? Então, nós vamos abrir editais, né? Estava dentro da nossa proposta deste ano, não conseguimos por conta do isolamento, distanciamento social, mas a proposta é que talvez no ano que vem a gente consiga fazer isso, então para que as pessoas possam dar um pouquinho de si também, né? Às vezes a gente dá algo material, dá um alimento, dá uma contribuição econômica, financeira, né? Mas a gente também pode dar um pouquinho do nosso tempo para as pessoas que mais precisam. Nesse aspecto de não gerir apenas o financeiro dos projetos, mas também de pessoas dispostas a contribuir, né, com esse que é o grande espírito da Caritas, que é o cuidado. E nesses dias, né, como eu recordava, uma das razões pelas quais nesta semana o Padre Sérgio está conosco aqui no Programação Pastoral é que, né, a quarta jornada mundial pelos pobres.
Nesse ano, o Papa Francisco nos convida a refletir o tema "Estende a tua mão ao pobre", né? Esse cuidado, essa atenção. Essa motivação é importante na vida da igreja, não é, Padre Sérgio? Com certeza. E nós fomos procurar a questão da origem do Dia Mundial, a Jornada Mundial dos Pobres, né? Eu me lembro que nós trabalhávamos juntos em Santa Helena, nós fizemos um trabalho lá, de modo especial no ano de 2016, que foi o Ano da Misericórdia. E quando encerrou o Ano da Misericórdia, no dia 20 de novembro de 2016, foi o dia que o Papa instituiu a questão da Jornada Mundial dos Pobres, né? Porque a questão da atenção aos pobres é uma questão de misericórdia também. E, acima de tudo, o Papa falava naquela época que nós devemos partilhar a nossa solidariedade com aqueles que mais necessitam, né? Então, o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, em 2013, teve essa preocupação especial para com os pobres, né? E a jornada começou em 2017, né? O Ano da Misericórdia foi 2016, a jornada em 2017, e nós já estamos, então, no nosso 4º ano, né? E a questão, quando a gente fala por que pobre e por que a jornada fala dos pobres, né? Porque está falando de vários tipos de pobreza, de tantos rostos, de tantas pessoas, de tantas situações, de tantas vidas, de tantas histórias que são marcadas pela questão da pobreza, né? E o Papa, em todas as cartas que ele escreve na Jornada Mundial dos Pobres, ele fala que nós não devemos deixar passar a questão da indiferença, né? Nós às vezes acabamos nos acostumando com a pobreza, né? Eu de vez em quando conto um relato, uma experiência pessoal que eu tive quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu no ano de 2008, né? Vim para Foz do Iguaçu e me assustei quando na primeira semana, numa capa de um jornal, eu vi 3 jovens que haviam sido assassinados, mortos, né, numa chacina aqui em Foz do Iguaçu. Fiquei chocado, né? Mas depois parece que a gente acaba se acostumando com a questão até mesmo da violência. E algumas situações de pobreza, a gente num primeiro momento a gente acaba se sensibilizando, mas depois acaba se acostumando. E o Papa vem nos puxar o tapete, né? Vem falar, olha, cuidado, não sejamos indiferentes, que a pobreza, a gente não se acostume com essas situações, a gente procure meios para superar toda a questão de pobreza. E um detalhe bonito na mensagem que o Papa nos envia é que misericórdia, solidariedade e cuidado com as pessoas não se improvisa. Né? Me marcou profundamente essa frase em meio à carta, quando ele recorda que é um caminho que precisa também de organização, que precisa de atenção, que brota da oração e do desejo de viver a fé, sim, mas que é uma ação que precisa ser organizada. Ele recorda quantas mãos se estenderam, de modo especial nesse tempo, né, pessoas que gastaram a sua vida sem se preocupar com pandemia, com medo de contaminação. E a Caritas, de modo bem concreto, é uma dessas mãos, né? Coloca máscara, troca roupa e vai lá, né? Levar comida, acompanhar, envolver pobres e necessitados. Uma situação bem prática que vale a pena a gente recordar. Estender a mão sem medo. Com certeza. E essa carta é escrita no dia, pelo menos lançada no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, né? Também conhecido como Santo Antônio dos Pobres, né? Eu convido, né? A gente não vai poder aqui trabalhar toda a questão dos aspectos da carta, mas é uma carta simples, né? De uma leitura muito agradável, né? São 4, 5 páginas que você consegue ler rapidamente e se inteirar daquilo que o Papa está nos pedindo, né? Eu gostaria de chamar a atenção na questão da mensagem, e o Papa falava, em todas elas aparece um pouquinho isso, né? Em todas as cartas, né? A questão do olhar o pobre, ouvir o pobre e socorrer o pobre, né? Sempre são verbos, são questionamentos, são proposições de ação, né? Para que eu possa ouvir, para que eu possa olhar, para que eu não seja indiferente, para que eu possa, dentro daquilo que eu puder, estender a minha mão e poder socorrer aquele que mais necessita. Uma das frases que sempre chamam a atenção e que vem ao encontro disso que o Padre Sérgio acabava de falar é justamente isso. A globalização da indiferença se vence com a globalização da solidariedade e do amor, né? A manifestação da misericórdia, do cuidado, da atenção, do ir ao encontro. Então é um convite importante, né? Que essa semana nos faz. Você falava da questão da carta de alguns aspectos. Me chamou a atenção assim que o Papa na carta diz que amar a Deus e amar ao próximo é uma condição inseparável, né?
Você não pode dizer que ama a Deus e não ama ao próximo, né? Eu costumo dizer que são duas faces de uma mesma moeda. Se você diz que ama a Deus, não ama o próximo, uma moeda, se você for comprar alguma coisa, receber um troco numa moeda e que tiver só um lado, você não vai nem aceitar porque essa moeda não vale nada, né? Então, se eu digo que eu amo a Deus e não tenho o meu amor ao próximo concretizado, também se questiona a questão do amor a Deus, né? E a atenção ao próximo não pode ser condicionada pelo tempo disponível ou por interesses privados. Se eu tiver tempo, eu vou ajudar. Quando eu tiver tempo, eu vou me preocupar com essa situação. Não. O tempo é agora, então encontrar tempo para dar uma atenção especial àqueles que mais precisam. E até nesse tempo de pandemia se recordava muito, né? Que embora a primeira preocupação não seja o assistencialismo, nesse momento era o grito mais alto que se ouvia, né? Era a fome, era a falta de emprego, né? Então estar atento às necessidades, aos gritos mais prementes que vão aparecendo, justamente para que a indiferença seja vencida pela atenção. Eu chamo muita atenção à questão da carta de algumas frases que são muito fortes naquilo que o Papa escreve, né? Ele diz que o amor a Deus na pessoa do pobre deve ser prioridade, né? A questão de atenção àquele que está sofrendo deve ser prioridade da nossa ação, na nossa evangelização também, né? Eu me recordo aqui sempre do nosso bispo, né? Dom Sérgio tem insistido muito nisso, né? Na questão de estar ao lado daqueles que estão sofrendo, né? O Papa diz que muitas vezes nós não temos soluções definitivas, não temos todos os recursos, né? Mas nós temos a nossa generosidade, o nosso tempo de estar lá junto com eles, estar presentes, né? E que eles não se sintam sozinhos, acima de tudo, né? A pessoa que está sofrendo tem que sentir a solidariedade de alguém que está perto, de alguém que está próximo, de alguém que estende a mão, né? Por isso que a frase, né, estende a mão ao pobre, estende a mão àquele que está precisando da tua ajuda. Porque solidariedade e atenção ao pobre não são apenas projetos desenvolvidos pontualmente por uma instituição, pela entidade da Caritas, pela igreja, mas é uma provocação para cada um de nós batizados. É missão da igreja, né? É missão da igreja enquanto instituição, é missão pessoal de cada um de nós, né? E eu termino só essa questão do Dia do Pobre, né? Mais uma frase interessante da carta, que o Papa diz assim, que nós devemos deixar de lado a acomodação, o preconceito e a justificativa, né? Às vezes nós temos justificativas para não termos ações, né? Às vezes nós temos os nossos preconceitos. E às vezes é muito mais fácil eu ficar acomodado na minha casa, esse não é um problema meu, não é alguém da minha família, né? Não é da tua família? Então como é que a gente reza um Pai Nosso dizendo que somos irmãos, que somos filhos do mesmo Pai e nós não nos sensibilizamos com aquele que sofre, né? Então o Papa, com esta carta, quer chamar a atenção para que a gente possa estar atento àquele que mais precisa e de modo especial hoje, né? São tantos rostos, né, de pessoas necessitadas, sofridas, né, desalentadas, né? E acima de tudo, acho que uma das missões importantes, né, que a gente possa despertar nesse Dia do Pobre também é a questão da esperança, né, nas pessoas, né? Essa esperança de que o nosso Deus caminha conosco e está junto da gente. E esse é o bonito da Caritas. Ela não é uma ONG, ela é missão da igreja. Deixe sua mensagem, então, final, um convite para que o pessoal que está nos acompanhando conheça a Caritas, se envolva, né? Como é possível, quem sabe, entrar em contato para colocar-se à disposição. Então, o convite que a gente deixa é para que você possa conhecer, né? Hoje você, com os acessos através de um celular, você consegue já colocar Caritas brasileira, você consegue saber qual que é a missão, qual que é... Nós nem falamos aqui um pouquinho dos objetivos, né, da instituição da Caritas, né? O que ela acontece na prática? Vai acontecendo, né? Mas você pode conhecer um pouquinho mais a questão da instituição da Caritas e poder ajudar naquilo que você pode, na sua disponibilidade, naquilo que você tem. Você pode procurar de modo especial na sua paróquia, né? A provocação é essa, que todas as paróquias tenham as secretarias das Caritas paroquiais na sua paróquia. E se colocar à disposição, se colocar a serviço, um pouquinho do seu tempo, um pouquinho daquilo que você tem do seu recurso, né? Partilhando do pouco, né? A igreja é feita daqueles que partilham daquilo que tem, né? Dos seus dons, dos seus carismas, né? E quando a gente fala dom, não é meu,
Dom é porque eu recebi, e eu recebi não para ficar comigo, né? Mas para poder partilhar, né? Então que a gente possa estar atento àquele que sofre. E o convite que eu deixo, a última mensagem, né, nesse nosso encontro, é que você possa conhecer um pouquinho a questão da carta do Dia do Pobre, né? Que é nesse próximo domingo, dia 15, né? Nós estamos aí prevendo e estimulando várias ações que acontecerão em várias comunidades, em várias paróquias, né? Mas um dos gestos importantes que a gente possa fazer para com o pobre é poder fazer a nossa contribuição no domingo seguinte, também no dia 22, com as coletas, né? A coleta do bem, que serão destinadas às pessoas também, aos projetos que atendem as pessoas em vulnerabilidade social. Parabéns, Padre Sérgio, pelo trabalho, pela condução dessa entidade tão importante, né, que representa, que é a presença da igreja, né, na vida de tanta gente. Obrigado por ter aceito o convite de vir partilhar conosco um pouquinho de todo esse trabalho. Eu tenho alguns compromissos, né? Um deles é a questão de falar um pouquinho mais da Caritas em todas as paróquias, era uma das intenções. E aqui na Web TV São João Paulo II falar das pastorais sociais, que nós nem conseguimos falar hoje, né? Então, mais uma outra oportunidade, a gente volta a falar um pouquinho de todo o trabalho com as pastorais sociais, que a Caritas também está um pouquinho nessa organização desse serviço, e que são tantas pastorais, tantos projetos que são realizados aqui em nossa Diocese de Foz do Iguaçu. Como você deve ter nos acompanhado na semana passada, nós falávamos de um dos pilares do nosso 14º Plano de Ação Evangelizadora, que é o pilar da caridade. São justamente essas ações desenvolvidas de uma forma muito bem exemplificada pela Caritas. Então acompanhe todo esse trabalho, procure conhecer. Se você tiver algo que pode ser colocado em comum, procure cada uma das suas paróquias. E sobretudo, né, inspirado por esse exemplo daquilo que a Caritas realiza na vida da igreja e na vida das pessoas, você possa também não ser indiferente ao irmão, principalmente isso. Obrigado por sua companhia nessa noite, obrigado Padre Sérgio, que veio partilhar conosco todo esse trabalho bonito que a Caritas realiza. Agradecemos também a empresa Kids Love, moda infantil, que proporciona que o nosso programa esteja no ar e chegue até você. Muito obrigado pela sua companhia nessa noite. Até a próxima quinta-feira aqui no nosso programa Ação Pastoral. Boa noite, bom descanso a todos.